Olá, seja muito bem-vindo para a Missão Lombar Sem Dor. Teremos 3 aulas de tema de extrema relevância, Missão Lombar Sem Dor. Nessas 3 aulas, gente, a gente vai abordar de uma forma bem aprofundada como tratar a dor de coluna lombar dos nossos alunos para aí sim conquistar, fidelizar, aumentar o valor da sua aula, agregar valor na aula dos nossos alunos. Hoje o tema é a biomecânica. Além da biomecânica, o mercado mais lucrativo e fiel do personal. Vamos entender, para quem não me conhece, caiu em alguma live minha, algum patrocinado, alguma coisa assim, chamando por evento, vou falar um pouquinho sobre quem é o Diego Mansano. Sou professor de educação física há mais de 23 anos. Pai da Sofia, marido da Stephanie, 23 anos de carreira. Sou especialista em dor no Albert Einstein. Sou especialista também em medicina esportiva, prevenção de lesão, correção postural, biomecânica e cinesiologia. Então, durante todo esse tempo, eu me dediquei com a musculação e nesse nicho de mercado, que é o nicho de mercado de correção postural, biomecânica, cinesiopatologia, dor crônica. Foi onde eu me especializei para aí sim conseguir podemos dizer, uma carreira tranquila, uma tranquilidade financeira e ser reconhecido como profissional. Então, esse sou eu, Diego Mansano, porque às vezes você caiu em algum patrocinado e não me segue, começou a me seguir agora. Então, fazendo um breve apresentação de quem que é esse Diego. Gente, são 23 anos de carreira, 23 anos de carreira para passar para vocês aqui, né? Eu praticamente estou mais de 15 anos tendo mais de 20 alunos como personal fiéis e meu propósito é ensinar vocês sobre isso. Então, o que vocês vão aprender nessas 3 aulas, gente? Tem uma pancada aqui de slide para a gente apresentar aqui hoje. A dor crônica afeta aproximadamente 40% dos adultos no Brasil. Gente, vocês têm ideia do que é isso? 40% dos adultos do Brasil sofrem de dor crônica. A principal ferramenta para o tratamento de dor crônica é o exercício físico. Qual é a profissão que prescreve exercício físico? É o personal, é o profissional de educação física ou o fisioterapeuta, gente? O fisioterapeuta, ele reabilita lesões. A gente está falando de dor crônica, tá? A gente está falando de dor crônica. Olha aqui, ó. A dor crônica afeta aproximadamente 40% dos adultos no Brasil. Vocês têm ideia do que é isso, gente? O quanto de pessoas estão precisando de ajuda da nossa profissão e a gente não está capacitado para atender esses alunos. Durante a minha carreira, eu vou falar para vocês, o que eu mais vi pessoas perdendo aluno foi devido à incompetência profissional de saber lidar com as dores, com as lesões que os alunos têm dentro da sala de academia. Qual é a definição de dor crônica? Primeiro a gente precisa saber o que é dor crônica. A gente está falando de dor crônica. Segundo a CID-11, já é uma CID-11, tá? Classificou a dor crônica totalmente temporária. A dor crônica é aquela que dura ou se repete por mais de 3 meses. Então, se o seu aluno de personal tem dor que dura ou se repete por mais de 3 meses, ele tem dor crônica. Ele é um portador de dor crônica, tá, gente? Ele é um portador de dor crônica. Segundo a CID-11, a dor crônica é aquela que dura ou se repete por mais de 3 vezes. Então, em indivíduos que possuem dor crônica, não é obrigatório experienciar ao longo de todos os dias. Você pode ter uma dor hoje, amanhã você não ter, você pode ter uma dor agora, daqui 2 horas você pode não ter, você tem que saber avaliar. A gente vai aprender nessas 3 aulas, como a gente vai avaliar o nosso aluno, como a gente vai prescrever o nosso aluno, vocês vão entender quais são os mecanismos, vocês vão entender hoje sobre a parte da biomecânica que a gente precisa saber,
E o que a biomecânica pode interferir de forma negativa para a gente, tá? Isso aqui é o mais importante vocês saberem, tá? Vamos lá. A maior causa de indivíduos, gente, a maior causa de indivíduos com incapacidade de todo mundo foi de dor de coluna lombar. Em seguida de transtorno depressivo maior. Gente, então se a gente já sabe que para dor crônica de coluna lombar, o exercício físico é a melhor ferramenta para a gente conquistar esses alunos, resolver esses problemas. A gente sabe que transtorno depressivo é a segunda maior causa e o exercício físico é a melhor ferramenta. Dor cervical é a terceira. Enxaqueca é a quarta. Osteoartrite. Quem que vocês conhecem que está acima de 50 anos que não tem osteoartrite? Quem de vocês não conhecem que está acima de 50 anos que não tem osteoartrite? Olha o tanto de pessoas com incapacidade funcional, porque tem dor crônica, né? Devido à dor de coluna lombar, devido à osteoartrite, né? Devido à dor cervical, à enxaqueca, à depressão, que tudo isso, o exercício físico é uma perfeita, uma excelente ferramenta que nós, profissionais da educação física, temos em mão para trabalhar com esses alunos e ajudar essas pessoas e fidelizar essas pessoas. Então, gente, vocês estão entendendo o quanto a nossa profissão é linda, o quanto a gente pode ajudar essas pessoas? Não importa se seu nicho, é hipertrofia, emagrecimento, prevenção de lesão, performance esportiva. Algum nicho você tem que se especializar. Algum nicho você tem que se especializar. Seja hipertrofia, emagrecimento, prevenção de lesão, performance esportiva, doença vascular, obesidade, idoso. Esses são os nichos que a gente tem em grande parte da nossa profissão. Então, seja lá qual for, gente, eu trabalhei com hipertrofia e trabalho até hoje pra caramba. A maioria dos meus alunos querem hipertrofia. As pessoas querem emagrecimento, prevenção de lesão. Tem gente que quer trabalhar, quer performance esportiva, quer melhorar o tênis, quer melhorar, sei lá, corrida, quer melhorar bicicleta, skate, entre outros. As pessoas elas querem aumentar a performance. E aí? E se essa pessoa começa a ter dor? E se está treinando com você hipertrofia, começa a ter dor? Se está treinando com você, começa a ter dor porque está fazendo emagrecimento. Se tem doença cardiovascular, ele precisa fazer musculação. Tem diabetes, hipertensão, começa a fazer musculação que você começa a ter dor. É obeso, quer emagrecer, quer trabalhar a obesidade e tem dor. É idoso e tem dor. Então não interessa qual é o nicho de mercado. Você precisa entender sobre dor. Você precisa entender a biomecânica do jeito certo, a correção postural do jeito certo, para você resolver as dores de joelho, as dores de coluna lombar dos seus alunos. Então, gente, a dor aguda ou crônica é uma das condições mais frequentes para as pessoas buscarem serviço de saúde. A dor crônica é a principal fonte de sofrimento, de incapacidade humana. Então as pessoas buscam o serviço, né? Por conta dessa doença. E qual é a grande sacada, gente? Qual é a grande sacada? A grande sacada da minha vida e de centenas de profissionais que estão, por exemplo, que fizeram o curso comigo, estão dentro do personal acima da média, foi da rotatividade de alunos para alunos fiéis. Deixa eu contar uma história um tempo da minha vida para vocês. Gente, presta muita atenção. Quando eu estava no início, ali, 2 anos formado, 1 ano formado, eu não conseguia ter tranquilidade financeira.
Um mês eu tinha 2 alunos, outro mês eu tinha 3 alunos. Eu tinha uma rotatividade, eu não tinha tranquilidade financeira. Eu quase desisti da carreira de personal. Eu comecei a fazer direito. Eu comecei a estudar para concurso público. E isso trabalhando lá como personal, tendo 3 alunos, depois 1 aluno, 7 alunos. E eu percebi que dentro da sala de musculação, como instrutor de academia, muita gente saía da academia por conta de dores. Pô, a musculação, a pessoa ia para ter saúde e emagrecimento, queria melhorar a performance esportiva, queria aumentar a massa muscular, e as pessoas começavam a sentir dor no ombro, dor no joelho, dor na coluna lombar. Foi aonde que eu falei, cara, tá aí. Eu larguei o direito, tinha formado em educação física, estava com instabilidade financeira, a minha família inteira é de concursado, e eu falei, cara, você quer saber? Eu vou entrar nesse mercado. Não é possível. É muita gente parando de treinar por causa de dor. E o exercício físico é a melhor ferramenta e as pessoas acabam sentindo, eu preciso me especializar nisso. Eu vi uma oportunidade. Foi uma grande sacada na minha vida quando eu percebi que as pessoas paravam de treinar por conta da dor, por conta que machucavam, por conta que a gente não sabia resolver os problemas dos nossos alunos. Então essa aqui, gente, é uma alerta para você, personal. Né? Esse estudo aqui da Lancer fala o quê? Que a população ainda estão recebendo tratamentos não condizentes, aqui não sou eu que estou falando, é a Lancer, não condizentes com as diretrizes de prática clínica. Apesar das evidências conflitantes, mais de 12 bilhões foram gastos com artrodese de coluna lombar nos últimos anos. Pessoas fazendo cirurgia de dor de coluna lombar, porque nós, profissionais de educação física, não estamos conseguindo efetuar um treinamento de qualidade para resolver a dor desse aluno. E essa pessoa procura fazer uma cirurgia imediata. Não tem uma educação da dor. Não entende o mecanismo da dor. Gente, vocês vão ver que a maior causa de dor nociceptiva não é inflamatória devido à lesão. Não é de lesão. Vocês vão ver que a maior causa de dor não é de lesão. São outros mecanismos. Então a gente precisa ter esse conhecimento para resolver essas dores desses alunos. É uma oportunidade, gente, é uma oportunidade. Então a biomecânica e a correção postural vai fidelizar, vai fazer você cobrar mais caro os seus alunos? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Por quê? Porque os alunos continuam sentindo dor lombar mesmo fazendo correção postural, mesmo utilizando a biomecânica. Eu canso de escutar pessoas falando, eu fiz o curso do fulano de tal, ele prometeu que ia resolver a dor de ombro do meu aluno, e o cara só falou isso, não sei o quê, usou a biomecânica, a correção postural para vender o curso para eliminar a dor e não eliminou a dor. Meu aluno ainda piorou a dor. Eu perdi meu aluno porque eu comprei esse curso de correção postural de biomecânica e não resolveu a dor do meu aluno. Então, gente, hoje vocês vão entender como vocês vão utilizar a biomecânica do jeito certo, a correção postural do jeito certo, para vocês não perder o aluno de vocês e vocês entender que não basta só vocês saberem de correção postural e biomecânica. Por isso que o nome da aula chama Além da Biomecânica. O mercado mais lucrativo e fiel para o personal. Gente, você não quer tranquilidade financeira? Eu não estou aqui vendendo algo para vocês ou oferecendo algo para vocês fácil, não. Não vai ser fácil, mas tem um caminho. Se você assistir essas 3 aulas, vocês vão ter o caminho para vocês terem tranquilidade financeira. Só que se vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que realmente pagar o preço de entender, de dominar esse tema, esses 3 temas, né?
Então, a retroversão pélvica causa dor? É a primeira pergunta que eu faço para vocês, que eu canso de escutar isso. Por que a gente tem que refletir sobre isso? Presta atenção que isso aqui é muito importante. Eu canso de ver personal falando, não retroverte a pelve porque senão você pode machucar, vai doer sua coluna lombar. Gente, agora a pelve, a coluna lombar, ela tem um cérebro ali, tem um sistema nervoso. O cérebro é a retroversão pélvica é um sistema nervoso? Como assim? O sistema nervoso, ele entende como ameaça ou não. É isso que vocês precisam entender. Não é porque que fez retroversão pélvica que vai ter dor. Só que por que a gente pede para o aluno não fazer retroversão pélvica, gente? Por que a gente pede para os nossos alunos não fazer retroversão pélvica? A forma que você vai falar chega até aqui. Você não vai colocar medo nele. Você não vai falar que se fizer esse movimento vai machucar. E por que a gente faz o movimento até a pelve ficar neutra antes da retroversão? Para não diminuir a relação força-comprimento do glúteo, para você melhorar a tensegridade corporal, para você não aumentar a probabilidade de uma compressão, para não gerar sobrecarga na região, para acabar extravasar esse núcleo pulposo do anel fibroso, para não formar uma hernia de disco, sendo que a hernia de disco são outros fatores que influenciam também. Mas por que a gente está falando isso? Porque o jeito que eu vejo errado da galera da correção postural é colocando medo no aluno, interferindo negativamente na farmácia endógena desse aluno. A gente fala para o aluno agachar até a posição neutra por conta disso que eu acabei de falar. Até porque a retroversão pélvica, segundo o Capanje, olha o estudo aqui, ó, segundo o Capanje, no seu livro Fisiologia Articular, ele ensina a gente que após 70 graus de flexão de quadril, a pelve vai para a retroversão caso os seus adutores estejam encurtados. Você entra em valgo caso os seus adutores estejam encurtados. Então isso acaba interferindo negativamente no alinhamento mecânico, podendo prejudicar, ter desgaste articular. É uma questão probabilística. Você não pode falar para o seu aluno, colocar medo nele. Mas não é porque a pessoa fez retroversão que necessariamente vai ter dor. Vai depender da capacidade, como ele interpreta. Agora, se você ensinar o seu aluno que fazer retroversão é um motivo de lesão, a probabilidade dele sentir dor aumenta porque ele vai se sentir ameaçado. A dor é uma interpretação do sistema nervoso. Não podemos esquecer dos fatores biopsicossociais, que a gente vai abordar de forma aprofundada e vocês vão aprender nessas 3 aulas como avalia, como prescreve, o passo a passo de resolver a dor de coluna lombar dos nossos alunos. Mas isso aqui é o início do início do início, isso aqui não é quase nada do que a gente vai falar. É só para você entender que não é a retroversão que causa dor, é a interpretação. E o ideal é a gente chegar até neutra e subir, mas sem colocar o medo no aluno que se descer mais, fazer retroversão, vai machucar. Show? Correto? Beleza. E aqui, gente? O que essa imagem nos traz? É uma dominância de quadril no agachamento com a barra atrás, não é? O agachamento com a barra atrás, dominância de quadril, presta atenção, gente. O agachamento com a barra na região do trapézio, com dominância de quadril. Você está dominando o quadril. Você está fazendo um movimento com mais graus de flexão de quadril. O que isso está falando para a gente? Presta atenção. Você está aumentando o braço de resistência da carga em relação ao eixo. Se eu aumento o braço de resistência em relação à carga ao eixo, o meu aluno, ao agachar, ele joga o quadril muito para trás, domina com o quadril, dobra menos o joelho, dobra menos o tornozelo, eu aumento essa distância da carga em relação ao eixo, aumento esse braço de resistência, eu tenho mais força de cisalhamento na região lombosacra. Por isso que alguns autores, as pessoas que falam muito da biomecânica, colocam a causalidade na biomecânica como que se a biomecânica fosse o motivo da dor do seu aluno, eles têm razão nesse sentido que se aumenta a força de cisalhamento. Então aumenta a probabilidade do sistema nervoso interpretar como ameaça. Só que é isso que vai resolver a dor de coluna lombar do seu aluno? Só a técnica certa? Negativo, tá longe. E pode até piorar se do jeito que você falar com o seu aluno.
Então, isso aqui não é um agachamento ideal, porque você aumenta a força de cisalhamento, aumenta a sobrecarga na região lombosacra, porque a carga está muito distante do eixo. Vocês vão entender o porquê que isso gera um potencial de ação e a pessoa sente dor na coluna lombar. Tem dois mecanismos aí, mas a gente vai falar mais adiante o porquê que esses dois mecanismos acabam atuando concomitante nessa situação aqui e geralmente as pessoas acabam sentindo dor na coluna lombar. Então, qual que seria o agachamento ideal? Esse aqui, o grau de flexão de joelho, é o mesmo grau que a flexão de quadril. Esse aqui é o ideal. Por dois motivos. Você diminui a distância da carga em relação ao eixo do quadril, né? Então você tem menos sobrecarga lombosacra. Ó, tô usando a biomecânica, tô falando só de biomecânica, tá, gente? Você diminui essa distância, ou seja, tem menos sobrecarga na região lombosacra, menos força de cisalhamento, ou seja, menor probabilidade de gerar sobrecarga na região da coluna lombar. Então a gente está falando de sobrecarga, a gente está falando de biomecânica. Mas aí eu te pergunto, por que alguns alunos, ou seja, ou as pessoas, alguns não, a maioria das pessoas que tem dor crônica, ao agachar com a dominância, com o grau de flexão de joelho na mesma proporção que o quadril, não tem esse braço de resistência, não tem essa força de cisalhamento e mesmo assim sente dor na coluna lombar. Porque não basta só biomecânica. Não basta só saber de cinesiologia ou correção postural. Você precisa entender de mecanismo neurofisiológico da dor. A dor não é o estado. Presta atenção nessa frase, gente, anota isso aqui. Não é o estado do tecido que determina a experiência da dor, mas sim a ameaça percebida pelo indivíduo. A dor é um produto final, é um output, uma saída, uma interpretação. Onde que eu quero chegar com isso aqui, gente? As pessoas que têm dor crônica, geralmente não têm mais um processo inflamatório instalado. Geralmente essas pessoas têm outros mecanismos neurofisiológicos da dor atuando, porque o sistema nervoso aprendeu a sentir dor. Você tem um aprendizado. Essas pessoas têm um comportamento mal adaptativo. Essas pessoas que têm dor crônica na região da coluna lombar não tem uma lesão, faz uma ressonância, não tem uma lesão que justifica aquela dor. Quando a gente fala de dor crônica, tá? A gente vai falar de aguda também. Então não é o estado do tecido que determina a experiência de dor, mas sim a ameaça percebida pelo indivíduo. Se o indivíduo ele agacha perfeitamente usando técnica de correção postural, técnicas de biomecânica e mesmo assim ele sente dor, é porque você não entende sobre educação da dor. É porque você não domina os mecanismos neurofisiológicos para que você ressignifica esse sistema nervoso desse aluno. De forma gradativa você consegue efetuar um treino de qualidade e resolva o problema desse aluno. E nessas 3 aulas vocês vão aprender. Vocês vão aprender tudo, desde a avaliação até a prescrição e a progressão, a educação da dor, tudo. E tudo baseado em evidência. Não é Diego que tá falando, não é achismo, tá, gente? Tiago, calma aí. O Tiago perguntou se nesse caso neurológico diria só para o aluno continuar fazendo? Não. Essa parte mais para frente. A gente vai ensinar o passo a passo. Fica tranquilo, tá, Tiago? Calma. Vamos primeiro entender cada coisa aqui para vocês. Gente, aqui eu não quero dar receita de bolo, eu quero que vocês entendam de forma aprofundada. Então é passo a passo, tá? É passo a passo para vocês entenderem com essência, com profundidade, tá bom? Eu não estou enrolando vocês. Eu estou ensinando o passo a passo de forma profunda para vocês entenderem qual é o caminho certo para a gente resolver os problemas dos nossos alunos, tá? Então a biomecânica e a cinesiologia não são ferramentas. Biomecânica e cinesiologia são ferramentas para o treinamento. Ela não vai resolver. Elas são ferramentas que pode te utilizar para você melhorar a situação. Por exemplo, que eu citei para vocês lá, aquele slide do braço de resistência, dominar o agachamento com quadril. Quando você domina o agachamento com quadril, biomecanicamente falando, a probabilidade de gerar uma sobrecarga na coluna lombar aumenta, né?
Então a gente vai entender aqui primeiro o porquê que as pessoas sentem dor, mesmo utilizando a biomecânica, mesmo utilizando o que tem de evidências desatualizadas, né? Por exemplo, gente, eu trabalho com prevenção de lesão, com a parte de correção postural, biomecânica, dor, com esse nicho, desde lá atrás que eu falei para vocês que eu ia desistir da carreira de personal quando eu tinha instabilidade financeira. Lá atrás eu já comecei a trabalhar com isso. Comecei a fazer cursos pelo Brasil, tudo que você imaginar. E o primeiro artigo que foi destacado, que foi praticamente dizimado, assim, foi espalhado, né, para tratamento de dor na região da colombar, eram exercícios isométricos. Aí eu te pergunto, por que os exercícios isométricos não resolvem na maioria das pessoas que têm dor crônica na coluna lombar? E por que ele ajuda em alguns casos? Eu quero que vocês pensem aqui comigo, eu quero que vocês saiam dessas 3 aulas, gente, expert nesse problema. Eu quero que vocês saiam expert. Pensa aqui comigo, presta atenção. Se a pessoa faz e piora, por que algumas pessoas fazem e acaba melhorando? Qual é a ideia desses artigos ultrapassados? Quando você faz um trabalho de força, seja dinâmica ou isométrica, você aumenta a capacidade daquele tecido. Era isso que esses artigos determinavam, que o fortalecimento da musculatura do transverso do abdômen, que é a musculatura profunda, ela estabilizava a coluna lombar. Ela estabiliza a coluna lombar, junto com uma coativação de transverso, quando você tem de transverso, você tem de multífidos, que é um antagonista. Os músculos profundos estabilizam a pelve, por isso que virou aquela moda do bracing, né? Ativação do core, para poder proteger a coluna lombar. Gente, se eu te falar que as evidências atuais mostram que, na maioria dos casos, dependendo do mecanismo neurofisiológico, que é o mecanismo neurofisiológico mais comum, gente, a gente tem 3 tipos de dor nociceptiva, a gente tem 2 tipos de dor neuropática e a gente tem 2 tipos de dor nociplástica. A gente está falando de 3, 5, 7 mecanismos neurofisiológicos da dor. Mecanismos são gênese, como acontece uma transdução do sinal, uma transmissão de sinal, uma modulação de sinal e uma percepção de dor daquele sinal. Ou seja, a gênese, como surge aquele mecanismo, como que surge aquela dor. Existe na literatura até hoje 7 mecanismos. Desses 7 mecanismos neurofisiológicos da dor, o mais comum é o maior veneno quando a gente faz exercícios de isometria. Vocês vão entender, porque antes de eu entrar para vocês como que funciona esse mecanismo, eu preciso passar para vocês pensarem aqui junto comigo sobre os exercícios, que a prancha, por exemplo, que é o mais comum que a gente coloca para os nossos alunos a fazer. Não estou falando que você não vai fazer esse exercício com o seu aluno que tem dor de coluna lombar crônica, mas se ele tiver esse mecanismo mais comum, e se for nessa hora que ele estiver com esse mecanismo e você usar a prancha, você está indo exatamente contramão o que tem mais de atual na evidência. Então, vocês tomem cuidado em fazer os exercícios de estabilizações com seus alunos que têm dor de coluna lombar. Você precisa entender o mecanismo. Gente, a gente vai aprender nessas 3 aulas como avaliar alteração do sistema de movimento, como avaliar qual é o mecanismo neurofisiológico do seu aluno. Tudo vocês vão aprender. Eu quero que vocês reflitam aqui junto comigo quais são os exercícios que a gente utiliza, como que a gente utiliza a biomecânica, que a biomecânica não é só ela não vai resolver, que a correção postural só ela não vai resolver, e a gente precisa entender da tríade que a gente vai estar falando nessas 3 aulas. A gente só está na primeira aula. Calma, galera. Vamos de forma gradativa. Levantamento terra. Quem nunca viu um paper falando para dor de coluna lombar, faça levantamento terra? Gente, os 3 mecanismos nociceptivos de dor, se a pessoa está com uma dor, com um flare-up,
com uma manutenção daquela dor, se ela está com crise da dor, e você fizer o levantamento terra, você vai cagar, você vai ferrar. E se você errar a dose, também você vai ferrar. E a gente vai ensinar a progressão. A gente vai ensinar a progressão da maneira correta que vocês... E não é só progressão específica de carga, volume, amplitude e cadência. A gente vai ensinar a progressão das crenças que esse aluno carrega. A progressão de ensinar a educação da dor, dos fatores biopsicossociais que esse aluno carrega, que está influenciando na modulação dessa dor desse aluno, dessa farmácia desse aluno. Então, o buraco não é receita de bolo não, gente. Vocês vão sair daqui nessas 3 aulas dominando esse assunto. Esse tema, dor de coluna lombar, se você assistir tudo, vocês vão entender. O Mike perguntou, mas se a prancha é um exercício de estabilidade, fortalece o corpo, por que seria um exercício não tão correto? Maicon, a gente vai destrinchar isso na próxima aula. Calma, que a gente vai falar sobre quais são os mecanismos neurofisiológicos, vamos destrinchar o que é o mecanismo neurofisiológico, todos os mecanismos neurofisiológicos e como vocês vão fazer a progressão, como vocês vão avaliar. Hoje eu estou ensinando a parte da biomecânica, a parte da correção postural, o jeito errado para de forma gradativa vocês aprendendo da melhor forma possível, de forma didática, qual é o caminho correto para eliminar a dor de coluna lombar do seu aluno. Esquece receita de bolo, esquece respostas rápidas e imediatas fast food. Aqui vocês vão aprender de forma gradativa e didática para vocês chegarem até onde vocês conseguem chegar, que é resolver o problema do aluno de vocês, tá bom? Gente, esse aqui pode, se for, tudo que a gente falou até agora, esse slide é o principal, é o câncer da sociedade. É a pior coisa que está acontecendo atualmente sobre dor de coluna lombar se trata aqui nesse slide. É ensinar a proteger as curvaturas da coluna lombar para o aluno. Aí você vai falar, porra, a galera da correção postural, da biomecânica ensinou que você tem que manter as curvaturas da coluna lombar. Você tem que ensinar as colunas lombar. Gente, vai ficar gravado as aulas, mas fica aqui para vocês estarem ao vivo aqui, sentir a energia, tá? Vai ficar gravado. Ensinar o aluno a não dobrar a coluna, eu vou falar um estudo de caso de uma aluna minha, por exemplo. Não só uma, nossa, pode colocar aí a grande parte de pessoas que me procuram que tem dor na coluna lombar. As pessoas, elas ficam rígidas, se protegendo, mantém aquela curvatura preservada para fazer as atividades diárias do dia a dia. Gente, presta atenção numa coisa. Fazer um levantamento terra, um agachamento com a curvatura da coluna lombar, com a lordose fisiológica, acabei de falar para vocês biomecanicamente, correção postural, estética, ativar o glúteo, é o certo. Mas no dia a dia isso aqui é o câncer na sociedade e vocês vão entender o porquê. Por quê? Porque vocês têm que fazer uma educação da dor desse aluno. Porque isso aqui é uma das coisas que mais influencia na manutenção da dor do aluno de vocês. É ensinar os seus alunos a ficar contraindo o abdômen nessa posição, mantendo a curvatura da coluna lombar. Vamos quebrar mais crenças aqui. Por que a correção do drop pélvico pode não resolver a dor de coluna lombar? Gente, você tem um aluno que tem dor de coluna lombar de um lado, certo? No quadrado lombar. Faz um drop pélvico, uma queda contralateral da pelve, né? A pessoa vai lá, tá treinando com você, você aprendeu que tem que fazer correção postural. E mesmo você corrigindo o drop pélvico, por que a dor continua? Porque o sistema nervoso ele não sabe o que é correção postural. A correção postural é para melhorar a integridade, gente. A correção postural é para diminuir aquela força compressiva, que pode ser um potencial de ação que pode aumentar a probabilidade de uma dor. Mas a pessoa ela pode fazer o movimento perfeito e ter dor. Então não é apenas resolver o drop pélvico. Não é apenas... E às vezes, da forma que você explicar para o seu aluno, olha, porque o que acontece, gente? Quando tem uma queda da pelve contralateral, um drop pélvico, por exemplo, e quando a pessoa entra em valgo, porque a pelve que está mais alta vai entrar em valgo dinâmico, vai apronar o pé. E a forma que você fala para o seu aluno, se você fizer isso, se você fizer aquilo, pode te machucar, você está sendo um câncer na sociedade. Sinto muito de dizer, personal. Por quê? Porque você está indo exatamente contra a neurociência da dor. Essa galera da correção postural que não entende a neurociência da dor, usa a ferramenta da correção postural e da biomecânica do jeito errado, interferindo na farmácia endógena do aluno.
Diego, eu não sei o que é farmácia endógena. Farmácia endógena é o seguinte, todos nós, eu, você, todos que estão aqui nessa live, tem uma farmácia endógena. A gente libera, sintetiza opioides endógenos. A gente libera, sintetiza monoaminas, endocannabinoides, que são neurotransmissores inibitórios. E a gente vai falar isso mais na próxima aula. Por quê? Porque a partir do ponto que você coloca medo no aluno, você gera cinesiofobia no aluno por conta de correção postural, você acaba interferindo no controle, na modulação da dor desse aluno, no controle inibitório da dor desse aluno. Aumenta a probabilidade de ele sentir dor devido a essas falas, essas exposições que vocês ensinam, por exemplo, sobre correção postural. Então é um câncer na sociedade que precisa ser tratado. Isso aqui é sério, gente. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui está influenciando negativamente muita vida de muitas pessoas devido a essa proteção excessiva, devido a esse terrorismo biomecânico, podemos dizer, né? Então, por que o repouso é o pior tipo de tratamento para dor colon-lombar, gente? Vocês vão entender que é a pior forma de fazer tratamento para coluna lombar. O exercício físico é a melhor ferramenta que a gente tem hoje na mão para resolver o problema desses alunos. Só o exercício físico vai resolver? Lógico que não, gente. A gente vai fazer uma educação da dor. Vocês vão aprender amanhã sobre a educação da dor. O que essa pessoa precisa fazer no dia dela, como elas têm que viver para ajudar no controle inibitório da dor dessa pessoa. Só que o que a gente tem de evidência é a pior, podemos dizer, intervenção que o aluno ele pode fazer. Se está com dor, ficar em repouso. Seja lá qual for o mecanismo neurofisiológico, já está comprovado cientificamente. E eu vou mostrar uma guideline amanhã para vocês, a melhor evidência que tem, um guideline sobre você fazer repouso. É absurdo o quanto isso é prejudicial. E a gente tem que educar o aluno. Isso a gente tem que educar o aluno. Isso é nossa missão. Só que sem esse conhecimento técnico, a gente não vai conseguir educar o aluno. Então, dor na coluna lombar, na atividade aeróbica, a biomecânica resolve? Pô, se o seu aluno ele quer emagrecer, quer melhorar, até a dor de coluna lombar, porque a dor de coluna lombar, gente, atividade aeróbica é um remédio. Vocês vão aprender amanhã, por exemplo, é um remédio. Só que por que está piorando a dor de coluna lombar? Vocês vão aprender como fazer o tratamento na dose certa. Porque vocês vão entender o mecanismo amanhã e vocês vão entender qual é a dose do aeróbico, porque o aeróbico ele ajuda na liberação de opioides endógenos. Certo, gente? Então, só biomecânica vai resolver? Lógico que não, gente. Só biomecânica de andar a corrida ali, a caminhada, a pisada certa, não vai, não é. Você precisa entender dos mecanismos, você entender da manutenção, da intensificação, que a gente vai falar, por exemplo, amanhã de forma gradativa. Só com o entendimento biomecânico e cinesiológico você vai resolver a dor do seu aluno? Como eu acabei de dizer, não, gente. Por isso que é além da biomecânica o nome da aula de hoje. Gente, eu acho lindo esse paper aqui, por exemplo. Aqui tem 7 mecanismos neurofisiológicos. Tem mais um que é quando a dor ela não é específica, né? Então são 8 os mecanismos. Tem 8 possibilidades de seu aluno estar com uma dor de coluna lombar. 8 mecanismos. A dor de coluna lombar do seu aluno pode ser devida de uma dor neuropática, periférica, pode ser por uma neuropática central. É menos predominante, gente. É bem menor a probabilidade. Mas, por exemplo, estenose de coluna lombar. Estenose de coluna lombar, hérnia de disco. Pode desencadear uma dor nociceptiva lá na região da coluna lombar. E a origem dessa dor é neuropática. Mas pode também ter uma dor nociceptiva química não inflamatória, por exemplo. Dor na região da coluna lombar do seu aluno pode ser nociplástica. Pode ser uma dor nociplástica aumentada ou verdadeira. Mas qual que é mais prevalente, gente? O que de 100 pessoas cair na sua mão, 90%, 93% vai cair na sua mão? Não é nem nociceptiva química inflamatória. Vai ser a dor nociceptiva mecânica ou dor nociceptiva química não inflamatória, que não tem presença de lesão. Então, de todas desses mecanismos neurofisiológicos, todas as 7 aqui,
pode ser o mecanismo da dor do seu aluno. Mas a maior probabilidade de ser são esses dois mecanismos neurofisiológicos nociceptivos, por exemplo. Como que é esse mecanismo, Diego? A gente vai falar amanhã. Como avaliar, como prescrever e como vai fazer de forma gradativa para resolver a dor de coluna lombar do seu aluno. Isso aqui é um curso gratuito, gente, para vocês aprenderem mesmo. E ó, é indispensável aprender os mecanismos neurofisiológicos da dor para poder investigar, traçar uma estratégia de treinamento eficiente para o seu aluno. Então, na próxima aula, galera, a tríade técnica fideliza os alunos e aumenta o valor de sua aula. Por que tríade técnica? Porque a tríade é a biomecânica do jeito certo, a correção postural do jeito certo e a neurociência da dor. A tríade técnica que fideliza alunos e aumenta o valor de sua aula. Gente, a probabilidade quando você resolve, você entende os mecanismos, entende o porquê que o seu aluno está sentindo dor e qual é o caminho que você tem que percorrer para você resolver o problema de dor, ajudar essa pessoa, você vai fidelizar esse aluno. Você vai aumentar o valor da sua aula. Você vai ser indicado para outros alunos. Então, desde a avaliação para a prescrição do tratamento para a dor de coluna lombar. Na próxima aula, a gente vai falar sobre, a gente vai descrever, destrinchar sobre esse tema. E ó, como eu falei para vocês, a dor crônica afeta aproximadamente 40% dos adultos no Brasil. A principal ferramenta para o tratamento de dor crônica é o exercício físico. A maioria das dores não tem presença de lesão, não tem uma relação de causa com o estado do tecido onde dói. Ou seja, anote isso aqui que isso é importante, mais de 70 milhões de pessoas sofrem com dor crônica no Brasil. Mais de 70 milhões de pessoas sofrem com dor crônica no Brasil. E a principal ferramenta é o exercício físico do jeito certo. Então a chance que você desperdiça é a oportunidade que muitos aproveitam por estarem preparados. Estejam preparados. A hora que chegar na sua mão ou seu aluno sentir dor, você sabe tirar com a mão. Você sabe resolver essa dor rápido, de forma estratégica, educada, porque você entende como iniciou. Você entende de alteração do sistema de movimento, você entende de como fazer uma boa anamnese, você sabe rastrear, você sabe identificar o mecanismo e sabe fazer educação da dor, porque você assistiu Missão Lombar Sem Dor. A aula de amanhã vai ser espetacular. Vocês vão saber resolver o problema. É a tríade técnica que fideliza os seus alunos. Escrevem lá. Além da biomecânica. Beleza? Gente, tamo junto. Até a próxima aula da Missão Lombar Sem Dor. Fica com Deus. Bom descanso, bons estudos. Aproveita para revisar essa aula para estarem preparados para amanhã.